Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Palavra Viva, hoje dia 2/9/2021, estamos aí na quinta-feira, mais um dia que nós estamos juntos para aprendermos mais da Palavra de Deus por meio do nosso programa. Nós vamos ouvir a nossa vinheta e nós voltamos já já. Agora, pela rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Graças a Deus, graças a Deus. E você pode participar do nosso programa. Você pode mandar a sua mensagem para nós por meio do WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Você pode aí mandar a sua mensagem, fazendo o seu pedido de oração, participando com a gente, contando o seu testemunho, que nós estaremos aqui recebendo e te atendendo da melhor maneira possível. E você também pode compartilhar com o maior número de pessoas aí o nosso programa. Você que nos acompanha tanto pelo YouTube como você que nos acompanha pela rádio, você pode aí estar mandando aí, pode estar aí compartilhando com mais pessoas para ficarem aí conectadas com a gente por meio do programa Palavra Viva. Nós vamos ouvir a nossa vinheta e logo em seguida nós iremos meditar numa mensagem que tem por título Morte na Panela. Deus, o homem e o pecado. Morte na panela. Deus, o homem e o pecado. Nós voltamos já já. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E, atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado à Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana.
Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. No século XIX, na Escócia, uma igreja presbiteriana estava lutando, trabalhando incansavelmente para que pessoas se rendessem aos pés de Jesus. O pastor, com auxílio de outras pessoas, estavam clamando, pedindo a Deus um avivamento para aquela igreja, pedindo a Deus para que alcançasse os perdidos, houvesse salvação de almas. Mas, por durante 10 anos, aquela igreja não teve sucesso, não teve resultados no que diz respeito a ganhar almas para o Senhor. Em dado momento, depois de 10 anos, um presbítero saiu com uma fama de adúltero. Começou a haver um buchicho na igreja, dizendo que determinado presbítero daquela congregação estava em adultério. E o pastor chamou aquele presbítero para conversar, para saber o que estava acontecendo. E antes de ele dizer qualquer coisa, ele alertou a ele sobre 2 importantes fatos. Primeiro, que se ele não fosse adúltero, se ele não tivesse cometido nenhum ato de infidelidade conjugal para com a sua esposa, ele seria o principal defensor da moral dele, o principal defensor da reputação dele. Porque ele estava, com a sua imagem manchada diante da igreja e a sociedade. Mas se ele realmente tivesse em caso de adultério, ele iria ajudá-lo a vencer aquele pecado e fazer ele vencer em Cristo aquele mal. E aquele presbítero confessou seu pecado ao pastor. E disse que não apenas estava em adultério, mas estava em adultério há 10 anos. E naquele dia que ele confessou o pecado, que ele expôs o erro dele, que ele pediu clemência, misericórdia diante de Deus e a igreja, 10 pessoas se renderam a Cristo naquela igreja. 10 pessoas entregaram a sua vida a Jesus. E nos meses que se seguiram, e nos anos que se seguiram, aquela igreja foi uma grande baluarte da verdade e do avivamento na Escócia. E a partir dessa história, e a partir desse fato verídico, eu começo a pensar com vocês sobre o tema daquilo que eu quero meditar com vocês, em que fala sobre morte na panela. Deus, o homem e o pecado. O pecado que trava o crescimento, não só da vida da igreja, mas como da vida do próprio delinquente. Porque o pecado é um atraso na vida de quem o comete, de quem vive em sua prática. E aqui eu quero meditar com vocês o texto de Josué, capítulo 7, verso 1, depois o verso 19 a 21, em que trata-se do pecado de Acã, do soldado Acã. Observe aí comigo. Josué capítulo 7, verso 1, depois o 19, 20 e 21, que diz assim: E prevaricaram os filhos de Israel no anátema,
porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Versículo de número 19. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te, glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste. Não o ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Algumas considerações nós precisamos fazer a fim de que nós possamos entender esse texto melhor. A primeira consideração que nós temos que fazer aqui é sobre a autoria do livro de Josué. Provavelmente, acredita-se que quem escreveu o livro de Josué seja Josué e algumas das testemunhas oculares desse período. A data provável de escrita desse livro seja talvez de 1400 a 1375 a.C. As palavras-chave do livro são obediência, conserto e coragem. O versículo chave de todo esse livro é Josué capítulo 1, verso 9, que diz: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E o livro ele é dividido em 3 partes. Primeiro, a conquista de Canaã, capítulos de número 1 a 12. Segundo, a divisão de Canaã, capítulos 13 a 21. E terceiro, a conclusão do ministério de Josué, capítulo de número 22 a 24. E o que acontece? Nessa primeira sessão, nessa primeira divisão do livro, que trata-se da conquista de Canaã, capítulo 1 a 12, nós podemos dividir em 2 partes. Primeiro, a preparação do povo, capítulo 1 a capítulo 5. E segundo, o processo de conquista, capítulo 6 a capítulo 12. E na preparação do povo incluíam as seguintes medidas. Primeiro, meditar na palavra de Deus e recitar os seus princípios. Desafiar o povo a uma obediência completa. Enviar 2 espias para identificar as opções. Atravessar milagrosamente o Rio Jordão em terra seca. Edificar as pedras memoriais como testemunho para as gerações futuras. Estabelecer o campo de batalha em Gilgal. Circuncidar os homens que não haviam sido circuncidados no deserto e, por fim, celebrar a Páscoa. E o que acontece aqui? No capítulo 5, verso de número 13 a 15, nós temos um episódio aqui que nós chamamos de Cristofania, que é a aparição de Cristo no Antigo Testamento. E aqui ele aparece como príncipe do exército do Senhor, a quem se revela para Josué e instrui Josué na condução e na tomada de posse daquela terra. Veja só aí o que diz, capítulo 5, verso 13. Sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos?
E disse ele: não, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E fez Josué assim. E aí no capítulo 6, nós temos aqui a instrução do Senhor, do príncipe do exército do Senhor, ou seja, Jesus, porque lá em Isaías capítulo 9, verso 6, diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus sorte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ou seja, está falando de Jesus. Jesus é o príncipe do exército do Senhor. E ele dá instruções a Josué de como seria conquistada a primeira cidade cananita, isto é, a cidade de Jericó. E nas palavras do príncipe do exército do Senhor, deu instrução para Josué, dizendo o que deveria ser feito e o que não deveria ser feito. E segundo o que foi estabelecido, Jericó seria a cidade conquistada do povo cananita e seria o que? Totalmente destruída, exceto Raabe e sua família, bem como os despojos da cidade, o ouro, a prata, os bens materiais como um todo. Mas todos, homens, mulheres, crianças, idosos, todos iriam morrer por juízo divino, como já foi dito lá atrás a Moisés também, como a Abraão, dizendo que Deus traria juízo aos cananitas por conta da medida da sua iniquidade, por ser um povo idólatra, um povo pecador, um povo que fazia atrocidades diante de Deus. Deus iria trazer juízo aos cananitas. Ainda quando você volta lá atrás, havia uma maldição liberada aos cananitas, que na verdade os cananitas são do quê? Descendentes de Canaã, filho de Cã, que era filho de Noé. Depois você pode ler lá Gênesis capítulo de número 9. E havia lá uma maldição sobre Canaã. E os descendentes de Canaã serviriam a Sem e a Jafé. E aqui se concretiza, chega o dia do juízo, chega o dia da disciplina. Mas a regra era o seguinte: todo mundo tem que morrer, exceto Raabe, porque ajudou os espias, e exceto os bens materiais que seriam depois utilizados no tabernáculo, que seriam dedicados à casa do Senhor. E aí o que aconteceria? A instrução era o que? O povo tinha que rodear a cidade uma vez por dia durante 6 dias. E no 7º dia, eles deveriam rodear a cidade por 7 vezes. E enfim, tocar as buzinas, tocar as trombetas. E a vitória, a muralha, iria ao chão, como Deus assim havia determinado. E isso acontece. E diz lá no capítulo 6, versículo de número 27, ainda assim: assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Ou seja, se nós terminássemos a história da conquista de Jericó no capítulo 6, seria um dos feitos mais extraordinários na história. Porque as muralhas eram intransponíveis. As cidades eram cidades muradas, cidades-estados, que tinham cada um seu rei, seu exército. E o povo de Deus conquistou a cidade de Jericó, uma cidade murada, apenas o quê? Pela ação sobrenatural de Deus. Mas se a história tivesse terminado aí, seria tudo perfeito, teria dado tudo certo. Mas quando nós entramos no capítulo 7... diz a palavra de Deus
que houve morte na panela. Acã, o soldado Acã, pecou contra Deus. E o pecado dele trouxe desgraça para todo o povo de Israel. Porque não foi Acã que pecou, foi todo Israel que pecou. E aí você vê então o contraste do capítulo 6 para o capítulo 7. Num você vê obediência, no outro você vê desobediência. Num você vê vitória, no outro você vê derrota. Num você vê bênção, no outro você vê maldição. O que acontece no capítulo 7? Primeiro, Acã peca contra Deus. Acã Acã colocou a mão naquilo que Deus disse para não colocar. Diz lá o verso de número 21 que ele, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. O que Acã fez? Acã viu. Acã cobiçou. Acã tomou e Acã escondeu. E aí eu te pergunto, o que é o pecado? O pecado, grosso modo, é o que? Errar o alvo, é transgredir a lei. Diz Romanos capítulo 7, verso 7, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Ou seja, pecado é o quê? É errar o alvo, é transgredir a lei. E havia uma lei, a lei era o quê? Não toque nos despojos da guerra. Por quê? Porque aquilo ia ser dedicado à casa do Senhor, mas Acã viu. E o problema não é ver. Porque quem tem olho vê. Porque alguém ainda diz assim, o problema não é ver a primeira vez. O problema é a segunda vez que você olha. O segundo olhar é sempre o olhar da cobiça. Porque uma coisa é ver, quem tem olho vê. A questão não é ver, a questão é cobiçar. E ele não só cobiça, ele toma. E ele não só toma, ele esconde. Por quê? Porque um pecado chama outro pecado, um abismo chama outro abismo. É o que acontece com Acã. E aí você me pergunta, mas como que eu não vou pecar? Agostinho ainda diz que eu não posso não pecar. E aí a questão não é o pecado, a questão é o que? É viver na prática do pecado. Porque pecar, todos nós pecamos, só Jesus nunca pecou. O problema não é o pecado, o problema é viver na prática do pecado, é viver uma vida sem arrependimento, sem mudança de vida. É viver uma vida longe da vontade de Deus. Esse é o problema. Segundo, Acã trouxe consequências para si, para sua família e para sua nação. Quando ele vê, quando ele cobiça, quando ele toma, quando ele esconde, ele coloca em risco quem? Toda a nação. Toda a sua família, a si mesmo. Porque o que vai acontecer? Eles foram lá na cidade de Ai, uma cidade muito menor, muito mais insignificante. Diz que era suficiente 2-3 mil homens para combater contra eles. E o que vai acontecer? Vão ser derrotados. 36 soldados israelitas vão morrer. Por quê? Por causa de um pecado que entrou no meio do povo de Deus. E aí, nessa brincadeira, Acã tornou-se o culpado, tornou a sua família cúmplice e tornou-se o quê? A sua nação refém. Por causa do quê? Do seu pecado, do seu erro. E não tem jeito. O único jeito
para se vencer o pecado é buscando reconciliação com o nosso Deus. Arrependimento, mudança de vida, que não foi o caso de Acã, porque Acã não se arrependeu do pecado, Acã foi pego no pecado. Quando disseram a morte na panela, tiveram que chamar tribo por tribo, casa por casa, clã por clã, e ele esperou a vez dele. Se ele estivesse arrependido, ele dizendo, eu pequei, eu errei, eu falhei. Mas ele não se arrependeu, ele foi pego no pecado. E esse é o pior problema. É quando você não se arrepende do seu pecado, você é pego no pecado. E em vez de buscar arrependimento, vive uma vida de engano. Isso é a morte na panela. Às vezes as coisas não vão para frente, é por quê? Porque tem morte na panela. Porque tem pecado não confessado, tem pecado oculto. Porque o que adoece a vida do crente, o que adoece a vida da igreja, o que adoece o povo que está distante de Deus é o pecado oculto. Que hoje seja noite de arrependimento, de mudança de vida, de confissão. Para que você seja livre pelo sangue de Jesus. Deus abençoe vocês e amanhã estaremos de volta, se Deus assim nos permitir.